Os 5 terremotos mais fortes da história. Um terremoto atingiu da noite desta sexta-feira, dia 8 do mês 9, o centro de Marrocos, deixando diversos mortos e feridos. Destruição deixada por terremoto do Chile em 1960, foto jet imagem. Esta reportagem foi atualizada às 8 horas e 15 minutos de 9 de setembro de 2023. Um terremoto atingiu da noite desta sexta-feira, dia 8 de mês 9, o centro do Marrocos, matando mais de 800 pessoas de magnitude 6,8. O tremor não é o primeiro a atingir o país, mas sismos muito mais potentes e mortais já atingiram o planeta no passado. Os mais violentos que eles têm registro aconteceu no Chile em 1960, com 9,5 de magnitude, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, da sigla em inglês. O epicentro do terremoto foi localizado em Valdívia, no sul do país, e deixou 2.000 mortos e 2 milhões de feridos. Provocou ainda erupções de vulcões e um maremoto que destruiu cidades do litoral chileno. No século XXI, os tremores mais fortes foram registrados na Indonésia em 2004 e no Japão em 2011. Os dois episódios tiveram 9,1 de magnitude, mas a tragédia deixada pelo terremoto da costa oeste da ilha Indonésia de Sumatra foi maior. O tsunami que se seguiu atingiu 14 países do sul da Ásia e do leste da África. Ao todo, cerca de 230 mil pessoas morreram ou ficaram desaparecidas e 1,7 bilhão ficaram desabrigadas. Considerando todos os tremores registrados nesse século, o que abalou Turquia e Síria nesta segunda e estaria entre as 20 mais fortes ao lado de outros de magnitude 7,8. São eles o registrado da costa do Alasca dos Estados Unidos em 2020 e do Nepal em 2015. Este último deixou quase 9.000 mortos. Pelos critérios de número de vítimas fatais, o terremoto de 2010 no Haiti ainda é o mais mortal da lista da USGS. Apesar de não estar entre os mais intensos, deixou 316 mil mortos. Confira a seguir a lista dos 5 maiores terremotos já registrados de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Chile. Data 22 do mês 5 de 1960. Magnitude 9,5. Cena deixada após tremor em Valdívia, no Chile. Fotos jet imagens. Da noite de 22 de maio de 1960, o Chile foi atingido em cheio pelo maior terremoto registrado no planeta. Aproximadamente 1.600 pessoas morreram e 3.000 ficaram feridas e mais de 2 milhões perderam sua casa. O prejuízo estimado para o Chile foi de 500 milhões de dólares, ou 2,8 bilhões de reais. O terremoto foi seguido por um tsunami que deixou 61 mortos no estado americano do Havaí, 138 do Japão e 32 nas Filipinas. 2. Alasca, Estados Unidos. Data 28 do mês 3 de 1964. Magnitude 9,2. Fumaça de resto de tanque de óleo entre ruínas de casas após terremoto e maremoto do Alasca. Fotos jet imagens. O terremoto que foi seguido por tsunami tirou a vida de 131 pessoas e causou prejuízo da ordem de 2,3 bilhões de dólares, 11,5 bilhões de reais. Os efeitos do tremor foram fortemente sentidos em várias cidades americanas. Sumatra, Indonésia. Data 26 de dezembro de 2004. Magnitude 9,1. Sirenes de alerta não tocaram para que moradores evacuassem a cidade da costa. Fotos jet imagem. À meia-noite e 58 minutos do dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto de grande magnitude atingiu a costa oeste da ilha de Sumatra, da Indonésia. O tsunami que se seguiu ao terremoto atingiu 14 países do sul da Ásia e do leste da África. Ao todo, a tragédia deixou cerca de 230
mil mortos ou desaparecidos e 1,7 milhão de desabrigados. Honshu, Japão, data 11 do mês 3 de 2011, magnitude 9. O distrito de Uriage, que foi devastado pelo terremoto e tsunami que atingiram ao nordeste do Japão em 11 de março de 2011, Fotojet Imagens. Pelo menos 15,7 mil pessoas foram mortas, 4.600 dados como desaparecidas e 5.300 feridas, quando um terremoto seguido por tsunami arrastou a costa leste de Honshu, o maior e mais populosa ilha do Japão. A combinação de tremor e maremoto também deixou mais de 130 mil pessoas desabrigadas e destruiu 300 mil casas e prédios. A maioria das mortes ocorreu na cidade de Iwate, Miyagi e Fukushima. As ondas chegaram a 38 metros de altura. O prejuízo total para o Japão foi estimado em 309 bilhões de dólares ou 1,5 trilhão de reais. Kamchatka, Rússia, data 4 de novembro de 1952, magnitude 9. O terremoto seguido por um tsunami atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, em 1952. Não houve registro de mortes, em grande parte pelo fato da região ser pouco povoada. No entanto, o maremoto atingiu o Havaí, nos Estados Unidos, provocando perdas da ordem de 1 milhão de dólares ou 5,1 milhões de reais. As ondas destruíram barcos, casas, pieles e estradas.